Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, do Papo da Socila. E como sempre, muito bem acompanhado por pessoas especiais. E hoje do meu lado direito do peito, aquela moça que nos fala, que apronta as noivas da Socila, que maqueia essa mulherada toda e ainda virou vovó. Quem é ela? Fala, Fagner. Eu sou a Mauri Faria Noivas. Vovó Mauri? Faria. A vovó... Vovó pegou mal demais. Pegou nada, é Vovó não combinou, viu? Combinou. Vovó Mauri. Mauri do planeta Mauri. O óculos já é de vovó, viu? O óculos tem que estar aqui, ó. Ô, Mauri, fala pra mim, quem que é essa mente brilhante que tá na nossa frente Bom, hoje? eu tô aqui, né? Já pensando o que eu vou perguntar, o que eu vou falar, mas eu vou deixar você apresentar ele. Hoje eu trouxe ele. Me conte! Conte para... Luciano Sattler, depois de um convite que foi direcionado pra pessoa dele, falou: Fagner, fica à vontade, quando você precisar pode me convidar que eu estarei lá. Temos ele aqui hoje. Obrigado, Fagner. Obrigado, Mauri. Seja Uma bem-vindo. alegria poder estar aqui nessa experiência com o público da Socila. O meu mundo é o da educação, então aqui tem tudo a ver também. Tudo a ver, mas vamos lá. Hoje eu tô de frente a um homem pronto, preparado, estruturado, da parte de educação. Mas, vamos rebobinar a fita lá atrás, Lu. Quem é o Lu? Aquele menino de 7 anos, que sonhava em ser o quê? Estudou onde? E por onde que passou? E será que realizou o sonho depois de adulto? Eu diria que eu me sinto realizado, mas talvez eu não tenha sonhado o que eu estou fazendo, né? Uau! Mas eu nasci em Brasília, vim para Belo Horizonte muito pequeno, estudei no Isabela Hendricks, com bolsa, né? Porque meu pai não tinha condições de pagar. E ali tive uma ótima formação no colégio. Dali, com 14 anos, eu resolvi que eu precisava ter o meu dinheiro e eu fui buscar emprego no Banco do Brasil. Levei uma carta lá, na época eles aceitavam office boy, né? Chamava menor auxiliar de serviços gerais. E lá, com 14 anos, eu comecei a trabalhar e nunca mais parei. No Banco do Brasil, depois eu fiz o concurso, entrei como funcionário, concursado. Rapidamente deixei de ser bancário, porque não combinava assim comigo. Eu respeito muito o serviço bancário, mas eu tinha outra vocação, que sempre foi educação. E aí o banco me selecionou, com 20 e poucos anos, para eu me tornar professor dentro do banco, instrutor, né, de um programa de formação. A veia do ensino já estava Já estava lá. Aí eu passei os últimos 10 anos no Banco do Brasil, rodando o Brasil inteiro, ministrando cursos para as pessoas do banco. E nisso eu já tinha decidido, então, que eu iria tentar a vida no mundo da educação. Aí o Banco do Brasil gentilmente me promoveu várias vezes, me levou para a direção-geral na presidência, em Brasília, não para ser presidente, né? Mas para trabalhar na área de marketing. E de lá eu tive ótimas companhias, pessoas muito boas, aprendi muito, mas resolvi ir trabalhar na universidade. Aí eu pedi uma licença interesse do banco, fui trabalhar na Universidade Metodista de São Paulo. E lá eu desenvolvi uma carreira em São Paulo por vários anos. Teve um ponto que eu pedi demissão do banco, foram muito gentis comigo. E em São Paulo eu fui avançando. Aí fui diretor de várias coisas, fui pró-reitor, fui o primeiro pró-reitor de educação à distância do Brasil, então sempre trabalhando com inovação e tecnologia na educação. Fiz mestrado, fiz doutorado na USP e dali trabalhei no Grupo Anhanguera para salvar a EAD deles, a educação à distância. Trabalhei na Universidade Mackenzie e, em um determinado momento, me pediram para eu voltar para Belo Horizonte para assumir a reitoria aqui do Isabela Hendricks. Aí eu acumulei 3... Peraí. Você formou como bolsista na Isabela Hendricks. Isso. Depois você voltou aqui para ser o reitor. Para ser reitor e contribuir com todo o desenvolvimento que você acumulou. Que bonito isso, hein? Bonito. Foi uma história trágica, né? Porque quando eu voltei, o Isabela Hendricks estava vivenciando uma crise econômico-financeira muito forte, uma escola de mais de 100 anos, né? E
se fosse só o Isabela, a gente tinha conseguido salvar o Isabela. Mas o Isabela fazia parte de uma crise de um grupo Muito nacional muito maior, e que tudo que entrava aqui, ia para salvar o grupo. E nisso, então, infelizmente, eu passei por essa experiência que hoje, depois de muito refletir, inclusive na pandemia, eu considero que é parte do meu legado hoje ajudar as escolas a não passar o que o Isabela passou. Entendi. Porque eu fui o último reitor do Isabela. Uau. Né? Eu fui Você que apagou a luz. Eu que tive que apagar a luz, dispensar os alunos, dispensar os professores e fazer isso com a maior dignidade possível, numa situação que eu não tinha caneta nenhuma sobre dinheiro, nada. E as decisões de dinheiro eram tomadas em outros lugares. Eu sinto que você tem uma delicadeza muito forte em expressar, porque você utiliza muito das palavras com amor. A gente percebe isso. Será que você não foi a pessoa certa designada justamente para fazer um desligamento ou até mesmo um encerramento de uma história tão bonita? Olha só para você ver. Talvez se fosse uma outra pessoa que não tivesse a mesma sensibilidade, o mesmo carinho, isso podia ser uma tragédia muito grande. A questão da humanidade é importante, tanto que muitas pessoas que estavam ali até o final têm boa amizade comigo até hoje. Desde o mais simples funcionário, que o último evento que eu fiz no colégio foi um churrasco para o pessoal da limpeza e da segurança. E eu, como reitor, estava lá com eles. Foi um momento muito bonito. E eu ajudei na transição para algo que eu acho que é bonito, que hoje é essa propriedade no Lourdes, o metro quadrado mais caro de Belo Horizonte, continua na sua vocação. Ou seja, ela hoje é um campus da PUC Minas. Né? E eu que ajudei a conduzir essa negociação. Então eu passo lá hoje, vejo a PUC. A PUC iniciou com um curso de arquitetura lá, que era uma vocação da Isabela. Então é muito bonito. Depois disso eu resolvi abrir uma empresa de tecnologia educacional, recebi investimento, estou rodando com ela no Brasil, palestrando também Brasil afora. Hoje eu colaboro aqui com a Rede Batista de Educação também, que tem 23 colégios no Brasil inteiro. Uau. Estamos implantando lá um programa de inteligência artificial na educação, é uma parte de educação digital, está sendo uma experiência fantástica. Então esse é o resumo. Tenho uma esposa já há muitos anos que me suporta, né? Isso é a pessoa mais heróica do planeta. E uma filha maravilhosa que está completando 18 anos agora, Melissa. Que maravilha, hein, Lu? Que história bonita, hein? Tudo voltado na educação. Mas vamos lá. Você teve que quebrar umas pedras aí, porque o IEAD, alguns anos atrás, era uma piada, né? Era. E como é que você fez para realmente mostrar para as pessoas que era possível você estudar à distância, aprender à distância e fazer prova à distância? Porque a única coisa que passa na cabeça do brasileiro é o seguinte: eu vou fazer uma prova como? Eu vou colar, eu vou burlar, eu vou dar um jeito ali. Esse é um desafio interessante. Você vê, nunca me convide para trabalhar em algo que já está muito bem organizado. Desde o Banco do Brasil, eu faço bem coisas que não existem. É desafio. Que sejam novas, inovadoras, diferentes. Né? Foi assim no banco, que precisava deixar de ter uma característica de banco estatal para se tornar um banco com caráter comercial. Uma mudança de cultura organizacional muito forte. Foi uma grande aprendizagem. Na universidade, quando eu virei diretor de EAD, eu pedi isso. Uhum. Não existia. Né? Não existia, mas eu estava pesquisando, falei, o futuro vai passar por aí. Convergência digital, internet, né? Uma grande novidade, internet, né? Não, imagina você dar um tablet para uma pessoa e falar, parabéns, você entrou na faculdade. Então, aí quando nós fomos e iniciamos o primeiro credenciamento, o Ministério da Educação, me tornei referência nisso no país inteiro. Existe uma educação à distância que pode ser feita com uma qualidade superior ao ensino presencial. E é essa que nós defendemos e foi essa que nós implantamos lá em 2005. E que ela já acontecia muito forte através de livros e através dos autodidatas, né? Isso. Só que as pessoas negam isso, né? Acredito que não, é só o professor que pode ensinar. A educação à distância tem uma história de milhares de anos, desde as cartas de Paulo, o pessoal fala, Exato. né? Mas via correio tem no mínimo 200 anos. Agora, com o fenômeno da internet, hoje a EAD, eu me orgulho de estar nos primórdios da EAD, porque é o maior instrumento de democratização do acesso ao ensino superior no país. Uau. Hoje, mais da metade da população universitária brasileira está na educação à distância. Você está fazendo um curso, não está, amor? O que você estava fazendo? Eu estou fazendo teologia à distância, bacharelado. Ah, é? Aonde? Na Unifatense.
Olha, teologia, eu quero conversar com você depois. Eu acho menina agora interessante. Aí eu comecei com integrativa, terapeuta integrativa complementar. Aí quando eu ia fazer o estágio, acabou que não consegui conciliar com o salão, né? Que era final de ano, e final de ano em salão não tinha como ir, era no hospital, lá no Sofia Feltman. Aí eu tranquei. Uhum. Aí depois eu comecei de teologia junto com meu marido, e aí nós dois estamos fazendo. É o público ideal, né? Porque assim, E os adultos... pode falar. Tem outra que você está fazendo? Eu tranquei também, sabe? Evasão muito alta. Mas assim... querendo ocupar a mente. O que acontece? O Brasil tem pouca gente com diploma ainda. Pouca gente. Nós precisamos ter o dobro de pessoas com diploma. Você fala pouca gente, um percentual, o que seria isso? O percentual de brasileiros hoje que tem diploma de ensino superior está ao redor de 18 a 20 e poucos %. A gente deveria ter... Cresceu muito. 12, né? Era 8. 8, isso. A gente deveria ter 35%. Uau. Se comparar espelhado com outro país. Os países da América Latina. Da América Latina? Não, da América Latina. Desenvolvida é 45%, é muito mais. Isso. Você não consegue desenvolver um país se você não tiver uma maior massa crítica de cursos técnicos e cursos superiores. A EAD fez isso. Qual foi o problema recente da EAD, que agora está tendo um debate grande no Ministério da Educação? É que tem gente que passou a fazer uma EAD de uma qualidade não tão boa, né? Uma EAD que tem pouca interação humana, uma EAD que é muito texto para ler, pouco diálogo entre as pessoas. Mas vamos lá, isso aí não é uma decisão da pessoa, porque a ferramenta está na mão. Sim. Se ela vai absorver ou não, depende dela. Igual eu falo para todo mundo, o veneno está aqui. Fechado. O antídoto também está aqui. Você escolhe qual que você quer beber. Esse é o debate, porque você pega, por exemplo, uma pessoa, a faixa etária está diminuindo, né? Mas uma pessoa de 30 anos que fala assim, olha, eu já tenho um curso superior, agora eu vou fazer outro, vou fazer em EAD. Ou eu terminei ensino médio há muito tempo atrás, eu preciso fazer EAD, já tenho família, já trabalho, eu não consigo fazer o modelo tradicional, eu quero fazer EAD. Né? Muita gente entra achando que vai ser muito fácil, aí chega lá e percebe que é difícil. É muito difícil. É difícil, tem que estudar. O tempo é o mesmo, ainda que sejam tempos diferentes. Para eu fazer um bom curso, eu tenho que dedicar tempo. Tanto que a evasão da EAD, a maior parte é no primeiro semestre. Mais de 50% evade no primeiro semestre. Verdade. Que achou, olha, eu vou comprar o diploma aqui, tá tranquilo. Foi lá para morder a água, não. tá congelada. Aí chega e fala, ó, você vai ter que estudar e fazer prova. Opa, vou embora. Tá dura e gelada. Então, não é simples, né? Não, mas agora tem um momento... Mas você, como especialista de negócio, apaixonado por tecnologia e o principal, adora um desafio. Quando você se deparou com esses problemas, como é que foi? Isso foi um choque pra você? Foi um motivo de falar assim, peraí, dá um pulo pra trás? Ou você falou assim, opa, agora eu descobri o que é aí que a gente gosta, né? Não, pra você ter uma ideia, no ano passado, o INEP, que é o órgão que supervisiona a educação no Brasil, me convocou Diário Oficial para fazer parte da comissão para rever todos os instrumentos de avaliação das instituições que ofertam ensino superior, com foco na EAD. 1 ano de debate. E aí nós estamos numa mutação, e eu acho que é importante dizer isso aqui nesse espaço, né? À medida que nós ainda temos muita gente que precisa ter diploma, mas nunca tivemos tanta gente com diploma, está havendo um problema. Muitos empregos que antes pagavam melhor para quem tem diploma, agora está empurrando as pessoas não mais para essa renda. Então, como é que eu faço agora para ter diploma e ainda ter uma renda melhor como era no passado? Essa é a pergunta do momento. O que nós fizemos para o INEP, a nossa sugestão, ainda vai ser publicado, é que a instituição seja acompanhada, seja avaliada pelo tanto que ela apoia a pessoa no emprego. Ou seja, eu sou uma universidade e a minha tarefa hoje não deve ser só ensinar. A minha tarefa tem que ser ensinar e apoiar o desenvolvimento da carreira. Já durante o curso e depois que você forma. Tá, mas peraí, Lu, você tá falando de uma evolução. Nós estamos falando de não só mais dar o conhecimento, a ferramenta, mas introduzir nele a capacidade dele usar a ferramenta. Eu concordo. Mas quando a gente rebobina a fita e volta lá atrás, sempre foi assim. Muitas pessoas se destacam em alguns cursos, outras não. Umas pessoas dedicam, correm atrás, vai lá. E tem uma partícula diferente naquela pessoa, igual você mesmo falou. Você é prova disso.
Porque quando você entrou ali no Banco do Brasil, era o sonho de todo garoto trabalhar no Banco do Brasil. Verdade. E de repente você foi escalando, foi caçando novos desafios. E olha a expressão que você usou, eu trago ela aqui pra você agora. Gentilmente, o Banco do Brasil te concedeu, e não concedeu. Você que foi lá, você que buscou e você que criou novas expectativas. Então a gente percebe que você usou muito bem das ferramentas que você tinha na mão para poder provocar para você sair de um mero office boy e sair de lá dentro da presidência. E você não acha que às vezes fica um pouco perigoso a gente já ter um trabalho que é muito inteligente de AD, de dar informação para todo mundo, mas ficar levando o cara pra vara, ensinar o cara onde que é a lagoa e daqui a pouco pôr até a minhoca para ele poder pescar o peixe? Eu aí, nesse ponto, não vou discordar de você, mas vou só agregar uma coisa. Nós temos que lembrar o que é o Brasil, né, Fagner? Então, assim, quando a gente fala de ampliar a população de ensino superior, de curso técnico, nós estamos falando de democratização, ou seja, trazer pessoas que às vezes vêm de um cenário muito empobrecido, um cenário de marginalização mesmo, de uma família que nos últimos 200 anos, às vezes estava na escravidão, saiu da escravidão para o nada e... Que ficou pior do que a escravidão, porque ainda pelo menos tinha pessoas para cuidar delas. Isso, e que vem numa história de um ciclo de pobreza que se repete e eu estou no mesmo lugar, eu não tenho as oportunidades. E qual que é o problema quando, muitas vezes, tem pessoas que se destacam, sim, mas na grande massa, o maior problema é atitudinal, é assim, eu olhar e acreditar que eu posso mais. Assim, ninguém na minha família nunca pôde, por que eu posso? Né? Então aí não vai valer a pena estudar. Tem uma questão assim emocional muito forte. E aí eu acho que é uma herança hereditária maligna, né? Maligna. E o cara fica até com medo às vezes de quebrar isso. Isso, e quebrar isso é muito importante. A escola pública, que é onde concentra a maior parte dessa população, nós temos uma tarefa todos de cidadania, de ajudar essa criança, esse adolescente a olhar e falar assim: não, eu posso. Eu quero, eu vou. E na hora que ele entrar na faculdade, tem coisas básicas. Além do conhecimento, que tem que dar força para a pessoa aprender, porque às vezes ele vem com déficit cognitivos muito grande, mas é assim, olha, como que você se... Olha aqui um papel para a Socila. Como que você se porta? Como que você se veste? Como que você se maqueia? Como que você arruma o seu cabelo? Graças a Deus eu não tenho esse problema. Mas como que você arruma o seu cabelo para uma entrevista? Né? Como que você deve chegar, qual que é a postura, e tudo isso passa pelo socioemocional, né? A autoestima, a pessoa chega lá diferente. A minha empresa apoia um movimento da CUFA, que é a Central Única de Favelas. Eu dei mentoria para 60 jovens adolescentes da região metropolitana de Porto Alegre, no meio do negócio da enchente que teve lá. E a minha tarefa foi, a minha empresa dar tecnologia para eles terem um currículo digital enriquecido, para inserção social, e eu dei uma mentoria para eles de como se posicionar digitalmente para conseguir as melhores oportunidades. Agora vamos lá, eu tô vendo que você virou outra coisa. Eu tô vendo que você tem uma consciência muito clara e você percebe que realmente que existem uns déficits cognitivos e de pessoas, ok. Mas agora existe um peso que acaba até seguindo a sua vida também, porque você veio de uma escola pública, correu atrás, aconteceu, e agora a sua filha tá vindo logo no legado. E como é que é o padrão de exigência dentro de casa? Porque você sabe que lá fora como é que é. E você teve que pagar para poder estudar numa bolsa de uma boa escola. E agora você tem a sua filha que tem ali aquela cobrança em cima, que foi jogada nas suas costas e que de repente você pode a qualquer momento passar para ela. Como que você interage com isso dentro de casa? Como é que é o nome dela, falar nisso? Ela é Melissa. No caso, nós estamos vivendo um outro momento. Assim, internet mudou o mundo radicalmente. Educação à distância muda a educação radicalmente. E a pandemia empurrou todo mundo no momento para a EAD, inclusive a educação básica. Mas agora nós temos um outro negócio, que é a inteligência artificial, e que põe em xeque toda a questão da educação. A inteligência artificial generativa é um outro mundo. E é o mundo que a minha filha vai chegar para trabalhar. Eu já estou trabalhando nele. Eu até trouxe uma imagem, Esdras, se você puder mostrar a primeira imagem, ótimo, para ilustrar um pouco. Aqui, ó. A inteligência artificial generativa é a nova máquina de escrever, entende? A diferença é que ela escreve sozinha. Então, o que acontece? Lembra que alguns anos atrás você ia procurar emprego, falava assim, você tem curso de datilografia? Não, esquece. Não. Então você não entra, é isso. Tá, mas o que você quer falar com essa inteligência
que você está propondo aqui que possivelmente nos próximos anos muitas pessoas vão depender disso? Então, nós estamos voltando aqui na minha filha. Então, eu estou preparando ela para um mundo intensivo no uso de inteligência artificial. E as pessoas que vão se dar melhor nesse mundo são as generalistas. Ou seja, eu posso me formar em arquitetura, posso me formar em teologia, posso me formar em qualquer área, mas eu vou ter que ser capaz de usar a teologia, a beleza, a administração... Então, peraí, você está indo na contramão do mercado. Porque hoje nós temos o efeito ao contrário. Uhum. Hoje você tem um médico, ele é bom. Você tem um médico que é o generalista, ele é bom também. Mas hoje quando você pega um especialista, um médico especialista em mão, ele ganha muito mais do que o outro. Mas você está começando agora a perceber agora que a capacidade de tecer informações e se moldar de acordo com o mercado é o que vai ser uma tendência? Esse médico que é especialista, o médico que cobra mais, ele é um generalista. Ele é um especialista generalista. O que ele é? Ele é especialista em mão. Sim. Mas ele vai te receber de forma integral. Ele vai gastar um tempo na consulta com você. Ele vai querer entender o que está acontecendo na sua família. Ele vai querer entender o que você está fazendo no seu trabalho para sua mão estar acontecendo isso. Esse é o cara mais amplo. Entender a sua Ele não vai querer curar só. Ele não vai olhar só a mão. Exato. Ele vai querer entender você inteiro. É isso que é. Entendi. Essa nova tendência. Eu posso ser eu tenho que ser especialista. Eu continuo sendo especialista. Eu entendo tudo aqui dali. Mas eu não quero saber como que chegou ali. Eu quero saber o que fez levar até o resultado. E matar lá logo no início. Então, o especialista vai ter que ter essa capacidade de ser generalista. E aí a inteligência artificial vai criar isso. Ela obriga isso, porque o resto ela vai fazer. Até mesmo porque a gente não tem controle da informação, né, da inteligência artificial. Você vai perguntar algo sobre um problema das mãos e a inteligência artificial vai responder melhor que o médico. Porque ela é mais especialista que ele. Isso já está acontecendo. Teve uma mulher que passou em 20 médicos e não conseguiu diagnóstico pro filho dela. Em 5 minutos, numa inteligência artificial, eles deram um pró-diagnóstico, levou no outro médico, falou, é isso, deram remédio e resolveu. É lógico que a gente não está comparando capacidade, mas nós já estamos falando o que você já está visualizando, que vai ter uma forma de utilizar a inteligência mais ampla, mais generalista, e que vai solucionar diversos problemas que nós temos de uma forma mais rápida e mais dinâmica. Como usar a inteligência, é o que você está propondo. E aí você tem o conhecimento generalista e, voltando à minha filha, é muito importante o socioemocional. A grande diferença estará no socioemocional. Esquece o Enem. Enem não vai dizer nada para ninguém. É o socioemocional. Essa capacidade que você tem de estar aqui, de mobilizar pessoas, de entender empatias, compaixão, olhar o outro, ter liderança, saber ouvir, se aproximar. Essa vai ser a grande diferença. Tá falando algumas palavras novas, é bom a gente frisar isso, porque para todo mundo parece até bizarro quando você fala da inteligência generativa e quando você fala dessa nova aptidão, habilidade que é a... Generalista. Não, a outra. Socioemocional. Socioemocional. O socioemocional é essa capacidade de se relacionar consigo mesmo e com o outro. Olha que bonito isso. Olha a clareza que você deu. Vocês têm um papel aqui, viu? Vocês têm um papel. Olha a clareza que você deu. Quando fala socioemocional, que parece que é todo mundo. E não é sobre todo mundo. É sobre você conseguir correlacionar com todo mundo. Isso. E assim, eu só vou conseguir me relacionar bem com o outro se eu estiver bem comigo mesmo. Perfeito. Porque se eu tiver com raiva de mim, se eu me enxergar mal... Eu desconto em todo mundo. Eu vou sair descontando em todo mundo. E não adianta eu ser uma boa pessoa, porém... aplicando maldade nas pessoas. É o que eu falo pra todo mundo. Quando você é bom, quando você tá bem, você é bom pra todo mundo, não importa quem seja. Mas quando você escolhe pra quem você é bom, significa que você não é bom. Não, e também você não vai ser bom se você não for bom com todo mundo. Uma coisa alimenta a outra. É impossível. São duas coisas que não andam separados, né? Você precisa estar bem com você mesmo. Eu acho que vocês têm um papel aqui nesse sentido, porque vocês estão trabalhando em última instância com autoestima. Sim. Né? Fortalecendo a autoestima das pessoas, melhorando. Lu, essa é a parte da área da beleza, mas como é que você vê o professor do futuro? Vou te apertar você agora. Porque você já conseguiu perceber na gente que a gente cuida da alma das pessoas. Mas não. Antes de tocar na alma da pessoa, tem alguém que vem e cuida da mente da pessoa. Uhum. Como que você vê o futuro desses professores perante a inteligência artificial,
Pelo menos esse inteligência emocional, como que você vê isso? Você sabe que a pergunta que sempre me fazem, porque eu dou palestras sobre inteligência artificial na educação. A pergunta que me fazem é: será que o professor poderá ser substituído pela inteligência artificial? É a pergunta errada. A pergunta certa é: quando é que um professor merece ser substituído pela inteligência artificial? E quando é que merece? Quando ele não é humano. Porque a única coisa que a inteligência artificial não vai fazer bem é ser humano. Uau. E como que eu sou humano na sala de aula? Isso existem N pesquisas, Unesco, é coisa científica. O desempenho do aluno será tão melhor quanto ele estabelecer uma relação de confiança com o professor. Então, independente... É claro que você tem que dar as condições de trabalho para o professor, infraestrutura, climatização, iluminação, salário, aposentadoria, tudo. Mas ali, na hora do vamos ver, o que conta é o aluno olhar para o professor e falar assim: esse professor acredita em mim. Vamos dar um exemplo, então. Tem algum professor na sua vida, na sua carreira, que fez algo pra você, que fez muita coisa valer a pena? Quem seria essa pessoa? Eu tenho vários professores. E eu tenho um que eu falo pra você, chama Maria da Graça, essa professora. Ela é uma professora de português. Ela me fez estudar todas as classes gramaticais para fazer uma prova oral no dia. E eu não estava preparado nesse dia, porque eu desdenhei dela, achei que não ia falar nada. Na hora que eu cheguei lá na porta da sala, ela podia me passar por um constrangimento. Ela falou assim: Fagner, eu acho que você não teve uma semana boa, então você não pôde estudar. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar o seu para a semana que vem, mas eu preciso que você estude. Ela tinha certeza, ao olhar nos meus olhos, que eu não tinha estudado. Uau. E eu mostrei isso pra ela na hora do meu desespero. Naquele momento ela podia ter me massacrado, pisado no meu pescoço. O que ela fez? Foi humana. Ela foi humana. É isso. Ela foi mais do que humana. Ela imaginou o desespero que eu tava sentindo naquele momento. E o que ela fez? Me deu uma oportunidade de ser superior. É isso. Eu passei a outra semana toda estudando. E na hora que eu cheguei, que eu dei aquela aula, Foi maravilhoso. fui mais feliz pra ela do que pra mim. Uhum. Ela ficou extremamente orgulhosa. E você viu isso nela. Isso é que é importante. Eu descobri o poder da informação. Até então eu não sabia. Não, mas você Na viu... hora que ela me deu a oportunidade de brilhar, porque ela me deu essas condições, eu falei assim, olha o quanto... E ela ficou feliz por você. Isso define o bom professor. É isso. Entendeu? É aquele professor que a felicidade dele está no outro. Está na realização do outro. Isso define, é humano. Então, o aluno chegar e falar assim, esse professor... Qual foi acredita. o professor que te deu essa pincelada? Eu tive vários. Geralmente os professores que a gente lembra melhor são os mais rigorosos, né? São os mais bravos, né? Eu mesmo dei aula há muito tempo, só um parênteses. A última turma de graduação que eu ministrei aula lá em São Paulo, eu descobri que... Porque eu sou muito rigoroso como professor, né? Exigi demais deles, sofreram na minha mão, pôs todo mundo para estudar. Aí eu descobri que eu tinha um apelido, eles criaram um site para mim, chamava Meu Malvado Favorito. Ai, que bonitinho. Aí colocaram aquela foto do Gru lá, eu, né, assim... Não te falar mais nada, né? Meu malvado favorito. Ai, que lindo. Né? E eles odiaram, é claro, aquela disciplina. Me odiaram com todas as Mas forças. ficou bonitinho. E aí chegou na hora da formatura, eles me chamaram para ser paraninfo da turma. Uau. E eu encontro esses meninos até hoje nas empresas, lá em São Paulo. Professor, você fez a gente sofrer demais, mas foi muito bom, Olha, maravilhoso. Então, legal. porque o professor rigoroso não é aquele que é ruim. É aquele que força as pessoas, ajuda as Extrai o pessoas melhor, a né? se superarem, É né? verdade. Agora, é claro, na hora que eles apresentavam o trabalho e eles se superavam no trabalho, eu sentava e falava assim, uau, eu não sabia disso. Eles saíam todos orgulhosos. Eu ensinei um negócio para o professor hoje. Eu ensinei um negócio para o professor, não sabia. Então, essa relação. Vou falar então da primeira professora que eu tive na 7ª série, dona Irene, que era má, perversa e ruim, né? Rigorosa demais. E ela olhava assim para mim assim, ó. Bom, é claro, eu tirei 100 em todas as matérias o ano inteiro. E ganhei o destaque acadêmico da primeira série do primeiro grau. Na época era primeiro grau, né? E ela chamou minha mãe e falou assim, ó, seu menino tem futuro.
assinou com todo prazer. Agora, foi um ano rigoroso. Um ano, assim, que você ficava sem dormir. Eu não podia piscar. Ó, não pode dar bobeira. Ainda mais que eu falei, não, agora eu vou tirar Mas você 100. entende que para você chegar a isso, dependeu... essa ajuda dela foi muito importante para você? Claro. Talvez se ela fosse, assim, uma professora que deixasse à vontade, talvez ela não ia conseguir extrair o de melhor, que é o que você tem. Exato. Porque todos Ô, Lu, nós temos, né? Papo maravilhoso, mas nós chegamos no final do podcast. Um gostinho de quero mais. Ainda mais esses temas polêmicos das professoras. Adoro. Do que você já fez com a galera, já depois eles verem isso, vai ser maravilhoso, mas é um motivo para um outro podcast. Ótimo. Nós vamos finalizar agora Próximo com uma convite. frase que você acredita que faça muito sentido para quem ouviu ou para você mesmo, que sempre ouviu ela, e uma música pra gente colocar na nossa playlist, olhando para aquela câmera ali. Tá. Eu creio assim, você que trabalha na Socila, toda vez que você receber um professor ou uma professora, dê o máximo de atenção possível e cuide com todo carinho, porque é o profissional mais heróico que nós temos no país hoje. Então valorize esse professor quando chegar aí. E sempre que você receber alguém que é estudante, está em dúvida se deve continuar a estudar ou não, se deve parar para trabalhar, reforce que deve continuar a estudar. Vocês têm um poder muito grande nas mãos de estar com essas pessoas que vocês sabem que passam e que conversam com vocês. A música que eu tenho indicado é do Milton Nascimento, O Ateneu. Não é tão conhecida dele, mas é maravilhosa. O Ateneu, de Milton Nascimento, que é claro, é nosso, de Minas Gerais. E a pessoa que quiser seguir suas redes sociais, saber um pouquinho mais da sua história, onde que te encontra? Me encontra no Instagram, Luciano Sattler, S-A-T de tudo, H-L-E-R. Então, Luciano Sattler 2023. Vai ser uma alegria ter você lá. Eu só publico coisas relacionadas à educação. Nada assim pessoal, nada muito influencer, mas é educação purinha para quem gosta. Agora você falou de uma pessoa aí que é uma heroína, que te tolera esse tempo todo. Qual que é a mensagem que você vai direcionar para ela? A patroa que você falou lá. Acho que, Suspirou? acho que ela vai brigar comigo quando souber que eu falei isso aqui. Mas eu creio que todos nós, para sermos alguém, a gente precisa ter gente do nosso lado que acredita na gente, né? Em casa, Obrigada. no trabalho, na escola, né? Então, em casa, apesar dos meus inumeráveis defeitos, eu tenho alguém que é parceiro, uma parceira minha que tem me sustentado. Então, é só gratidão. Maravilha. Muito obrigado pela presença. Foi um prazer ter você aqui no Papo da Prazer é meu. Obrigado, Muito Fagner. obrigada. Obrigado, Mauro. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.